Então, enquanto habent papam, eles têm um papa, nós aqui, evangélicos, no Brasil, estávamos assistindo a um tour realizado pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo prefeito Ricardo Nunes, as igrejas evangélicas. Então, enquanto a gente estava prestando, eu pelo menos estava prestando atenção no Vaticano, né? Estava prestando atenção na fumaça branca. E enquanto isso, o governador de São Paulo e o prefeito da cidade de São Paulo visitavam igrejas evangélicas. Por exemplo, o governador, ele foi na inauguração de um templo de uma igreja evangélica. Ele foi visitar a Igreja Mundial do Poder de Deus. Que nome poderoso, a Igreja Mundial do Poder de Deus. E foi ali ter uma nova conversa com Valdemiro Santiago, né? E veja que interessante, enquanto o governador Tarcísio de Freitas estava na Igreja Mundial do Poder de Deus para celebrar junto com Valdemiro Santiago, o Valdemiro Santiago conversava por videoconferência com Jair Bolsonaro, que estava hospitalizado na ocasião. Tá vendo? Tudo isso está acontecendo enquanto aconteceu o conclave. E o prefeito Ricardo Nunes, sem o governador Tarcísio, visitou a Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira, em março, não agora em maio, enquanto estava acontecendo o conclave. Foi lá em março. E estava presente na solenidade o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E é claro que esses eventos aqui são eventos políticos, né? Não são eventos religiosos, são eventos políticos. As pessoas que estavam nesses templos, elas não estavam nesses templos por motivação religiosa. E Deus que me perdoe se eu estou julgando equivocadamente. Aliás, Deus me perdoe já por estar julgando, né? Vamos preferir, então, usar a palavra discernimento, né? Então, o meu discernimento diz que isso aqui não é evento religioso, é evento político, né? Essa presença de políticos nos púlpitos e nos altares, né, que se tornou uma prática comum nas igrejas evangélicas, essa promiscuidade política, religiosa, né, é o que tem caracterizado muito essa segunda igreja, né, a primeira igreja do Mujica, que era o próprio político presidente do Uruguai, e essa igreja aqui. E aí eu fico me perguntando, né, entre o Mujica ateu, presidente do Uruguai, que eu estou dizendo que ele tinha uma igreja, e essas igrejas aqui, que são evangélicas, acreditam em Deus e se reúnem em nome de Deus e prestam cultos a Deus, essas igrejas, eu preferiria estar na igreja do Mujica. Isso é uma confissão que eu faço pública, né? E essa é uma forma de testemunhar, inclusive, a minha espiritualidade, a minha fé, a minha confissão religiosa. E eu lembro da história que Jesus contou a respeito de 2 filhos. O primeiro, o pai disse a ele, vá trabalhar no campo, e ele disse, vou, papai, e não foi. O segundo disse, não vou, e foi. Sabe, eu acho que o mundo, o reino de Deus, está muito cheio de filhos que dizem, eu vou, papai. Eles são religiosos, eles cantam, eles levantam a mão para o céu, eles falam de Deus o tempo inteiro, mas eles não vão para o campo. Enquanto tem outros que dizem, não vou. Dizem, olha, eu nem acredito que você existe. Torço para estar errado, mas eu nem acredito que você existe. Mas ele vai trabalhar no campo. Isso aí é uma coisa muito estranha do Evangelho. Quando Jesus diz, olha, vocês aí que me dizem Senhor, Senhor, eu não sei quem vocês são. Vocês que dizem, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, e vocês que
que prestaram culto aí, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Enquanto tem outros que me deram de comer, me deram de beber, me vestiram, cuidaram de mim e nem sabiam que estavam cuidando de mim. Nem relacionavam o que faziam como um ato de culto. Não tinham na sua ação e na sua prática uma conotação religiosa, mas eles cuidaram de mim. É isso que Jesus fala, porque esses tais vão dizer, mas quando foi que eu te dei de comer, te dei de beber e te vesti, Jesus? Ele diz, quando você fez aos pequeninos, você fez para mim. Isso é um mistério do reino de Deus. Isso é um mistério do reino de Deus. E eu uso essas duas metáforas. É claro que eu não estou aqui fazendo um juízo do status espiritual e do destino espiritual de Pepe Mujica, de Tarcísio de Freitas, de Valdemiro Santiago, de Ricardo Nunes, de governador, de apóstolo, de presidente, de uruguaio, de brasileiro. Eu não estou falando sobre o status espiritual e o destino de nenhum deles. Eu só estou usando como referência de imagens de peregrinações existenciais, imagens de humanidades, imagens, realidades simbólicas que apontam caminhos para o tipo de gente, o tipo de engajamento público, o tipo de mundo que a gente deseja, que a gente sonha e pelo qual a gente se dedica e trabalha. E eu digo a vocês, olha, entre a igreja do Mujica e essas igrejas, eu preferiria ser um fiel da igreja do Mujica. Eu confesso que, mesmo sendo religioso e pastor evangélico, eu acho que eu ainda estou longe dessa grandeza que o Mujica expressou de dentro de uma confissão ateísta. Não é meio complicado isso para você? Para mim é. E eu espero que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu entendimento, a sua consciência e o seu coração. E aí, então, eu quero citar uma terceira igreja, que é aquela do Vaticano, lá do Abente Papa, eles lá que tem Papa. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que elegeu o seu 267º Papa, que adotou o nome de Leão XIV, eu quero falar sobre isso um pouquinho, antes da gente conversar. E eu cito agora um outro artigo que me foi enviado e que eu apreciei muito, dessa vez publicado no New York Times, escrito por David Francis. O título do artigo era muito sugestivo. O título do artigo é Trump não é mais o americano mais importante do mundo. Donald Trump não é mais o americano mais importante do mundo. E o articulista, o David Francis, diz, ele é o mais poderoso, mas não é o mais importante. E ele observa e argumenta que o poder de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos tem prazo, mais 3 anos, provavelmente. Mas o do Papa americano, um Papa americano, nascido em Chicago, americano, um Papa americano, soa até meio esquisito, né? Uma nação identificada com protestantismo, historicamente identificada com protestantismo, em que, se não me engano, o único presidente católico tinha sido John Kennedy, mas não sei direito da história dos Estados Unidos, mas é mais ou menos isso. Você ter um Papa norte-americano é muito interessante, né? É claro que o Papa norte-americano, ele viveu e fez opção de viver no Peru.
Então o pessoal brinca, né, que se o Papa fizer um bom papado, ele será peruano, mas se fizer um mau papado, será americano. O Papa Leão XIV tem uma experiência profunda de América Latina. O Papa Leão XIV tem uma experiência profunda de doação de si aos pobres, né, e ao povo latino-americano. Inclusive, ele se pronuncia, e isso nunca antes na história tinha acontecido, de um papa se pronunciar na sua primeira declaração, seu primeiro pronunciamento em espanhol, e não em italiano, né? Ele faz a sua fala em italiano, mas depois ele vai para o espanhol, com a sua diocese no Peru. Então, o David Francis diz que o Papa é o americano mais importante do mundo, e eu tendo a concordar. Mas o que me chamou muito a atenção no artigo do David Francis no New York Times foi a seguinte frase: quando você, abre aspas, quando você acredita que o sucesso da sua religião depende do sucesso de qualquer político, é apenas uma questão de tempo até que a política se torne sua religião. Vou repetir. Quando você acredita que o sucesso da sua religião depende do sucesso de qualquer político, é apenas uma questão de tempo até que a política se torne a sua religião. E o David Francis, ele está fazendo uma observação do fenômeno norte-americano. Mas esse fenômeno norte-americano é meio copy-paste. O Brasil copia e cola. O que acontece lá é refletido muito aqui. O David Francis, ele diz o seguinte: a evidência do que eu estou falando, que quando você acha que a sua religião depende do sucesso de um político, a política se torna a sua religião, a evidência disso é que tão logo o Prevost foi eleito Papa, os fóruns de discussão da extrema-direita norte-americana começaram a debater se o Papa era MAGA. MAGA é a expressão de Donald Trump, Make America Great Again. Então, o Papa é MAGA? O Papa é Trump? E eles chegaram à conclusão que não. Não, Papa não é MAGA. E eles, então, o David Francis colecionou alguns argumentos e observações de por que o Papa, o novo Papa, não é MAGA. Por exemplo, ele se opôs à separação de famílias de imigrantes que cruzavam a fronteira durante o primeiro mandato do Trump. Lembra que no primeiro mandato havia separava pais dos filhos, mandava as crianças para um lugar e deportava os pais, e separavam os pais dos filhos, que eram considerados e chamados, né, identificados como imigrantes ilegais, então separava a família. Então, criticar essa separação da família, que aliás não é privilégio só do governo Trump, não. Isso é política de fronteira do governo norte-americano. Esse tratamento com o imigrante que o Trump faz, ele é muito agressivo e muito bandeiroso, mas o Obama deportou mais do que o Trump. Então, essa política, ela não é privilégio do governo Trump. Mas criticar a separação de famílias é uma evidência de que o Papa novo não é Papa? Por exemplo, o Papa, o novo Papa, né, ele se solidarizou com, expressou solidariedade, né, ao movimento Black Lives Matter, dizendo: vou unir a minha voz e as minhas orações ao dos meus irmãos bispos
para que possamos trabalhar arduamente para acabar com o racismo em nossos corações e na sociedade. Que Deus conforte a família de George Floyd neste momento de angústia. Então, prestar solidariedade a um negro morto de modo assassinado, né, pela polícia norte-americana, numa expressão de racismo estrutural e de um racismo inominável, é dizer que esse Papa é perigoso, hein? Ele é solidário. Quando os negros são assassinados, o Papa presta solidariedade. O Papa novo também se manifestou a favor da política de controle de armas. Isso é perigoso, hein? Querer controlar acesso às armas, a sociedade civil tendo acesso às armas. Mais uma coisa que o Papa novo é um homem perigoso, uma evidência de que ele não é maga. Ele apoiou a vacina contra a Covid. Vejam os senhores, né? O Papa novo apoiou a vacina contra a Covid e ele mandou uma mensagem, publicou uma mensagem que dizia o seguinte, abre aspas, que Deus nos conceda a graça de enfrentar a Covid-19 com a força da fé, garantindo que as vacinas estejam disponíveis para todos, para que todos possamos ser imunizados. Quer dizer, um Papa, que na época era cardeal, ele se pronuncia a favor da vacina. E isso é uma evidência de que ele não é do nosso lado. Então, eu fico me perguntando, né? Como que nós nos dividimos tanto em que pautas humanitárias deixam de ser expressões de fé cristã para que se tornem capturadas por representatividades políticas e ideológicas. Então, por exemplo, se você é contra o abuso predatório da floresta, isso é papo de esquerda. Se você é a favor de uma política de direitos humanos, isso é papo de esquerda. Se você é a favor de uma política de segurança pública que seja diferente do extermínio da população pobre e periférica, isso é papo de esquerda. Quer dizer, quando é que nós deixamos isso acontecer? O que aconteceu aí no meio do caminho em que você defender valores humanitários, defender a ciência, você prestar solidariedade quando existe uma violência de Estado praticada contra um cidadão e você se solidarizar a favor, né, se solidarizar com o cidadão e a família do cidadão violentados pelo Estado, quando é que isso deixou de ser cristão e passou a ser ideologia de esquerda? E quando é que defender a família passou a ser ideologia de direita? Porque quem não é da ideologia de direita não defende a família? Então, volto ao David Francis no seu artigo no New York Times. Quando você acredita que o sucesso da sua religião depende do sucesso de qualquer político, é apenas uma questão de tempo até que a política se torne sua religião. Então, quando você leva políticos para o altar e faz o amálgama entre o político, o partido, a ideologia política e o altar, e o sucesso de um alavanca o sucesso de outro, e o sucesso de um depende do sucesso de outro, você não sabe mais o que é política e o que é religião, porque a política virou a sua religião. E é claro que os políticos que estão no altar, eles instrumentalizam a religião por interesses políticos. O perigo é quando os religiosos instrumentalizam os políticos por interesses religiosos. Isso é uma ingenuidade. Transformar Estado, governo, político
em parceiro de missão. A igreja de Jesus nunca precisou disso. Muito pelo contrário. O que é muito interessante também, e eu gostaria de terminar meus comentários por aqui, é que o Leão XIV, ele já disse que escolheu o seu nome inspirado em Leão XIII. E Leão XIII foi o Papa que promulgou a encíclica Rerum Novarum, que dá substância à doutrina social da Igreja Católica Romana. E a Rerum Novarum, ela é uma encíclica que é uma resposta ao momento da industrialização da Europa. E ela é uma crítica contundente tanto ao capitalismo que está sacrificando a classe trabalhadora com o processo de industrialização. Por exemplo, o Papa Leão XIII defendeu o direito dos trabalhadores se organizarem em sindicatos. Então ele critica o capitalismo de sua época, mas ele também faz uma crítica muito contundente ao socialismo de então. Então veja, o Papa, com a Rerum Novarum, ele provavelmente seria criticado tanto por gente da direita quanto por gente da esquerda, porque ele está reagindo com a sua consciência cristã. Eu não conheço a biografia de Leão XIII, não estudei a história do catolicismo daquela época para dizer isso, mas eu estou pegando essa informação. Ah, interessante, né? O Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, critica o capitalismo e o processo de industrialização da Europa e o socialismo. Defende a classe trabalhadora, ele vai apanhar de todos os lados. Por quê? Quando foi que a gente permitiu que as nossas pautas humanitárias e as nossas convicções de fé se tornassem ou fossem apropriadas pelas ideologias? Quando foi que a gente se perdeu aí? Como dizia ou disse Martin Luther King Jr., a igreja não é amiga do Estado, ela é a consciência do Estado. E aí eu vejo, né, novamente, que salada eu fiz hoje. Mujica, igreja evangélica, púlpito de igreja evangélica ocupada por autoridades políticas, e o Papa Leão XIV, que faz pronunciamentos cívicos humanitários, sendo criticado por pessoas que o avaliam com lentes ideológicas e políticas. É uma confusão que a gente está vivendo, que haja discernimento espiritual. E graças a Deus pela promessa de Jesus, né, que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Eu oro que seja assim. Eu oro por mim e oro por você também, que o Espírito Santo guie a sua consciência e o seu coração a toda a verdade. Que seja assim. Amém.